explicar sobre a água. Aí Jesus falou para Pedro: Pedro, você está dizendo para eu lavar todo o corpo seu, mas você já está lavado pela palavra, Pedro. Aquele dia que Jesus queria lavar os pés do discípulo, lembra? Pois é. Ela saiu dali do poço, sem sentir mais sede. A essência da pregação do poço. Ela saiu dali sem o fardo mais pesado da vida. Ela saiu dali com novas vestes. Ela saiu dali, irmãos, com a vontade enorme de anunciar Jesus. Se quem se encontrou com Jesus e agora não quer dizer para outros levar essa palavra, essa água, tem alguma coisa errada. Eu não tenho. Ela fez teologia, Fernando? Fez não, não? Ela frequentava EBD? Mas é bom. Ela disse: Jesus, ainda não estou preparada para pregar em Samaria. Ela disse isso? Ele disse: Jesus, ainda não é a hora, não. Deixa eu passar um tempo, ainda vou orar para saber se eu tenho que pregar lá. Ela disse isso? Disse isso. Ela deixou o quê? Instrumento de trabalho dela, deixou lá. Aí Jesus pergunta para essa pessoa aqui e para quem está aí: qual é a coisa que você tem que largar? O que é que você tem que largar para dizer que Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente? Mas você não sabe da minha vida. Que bom que eu não sei. Mas Jesus sabe. Cântaro representa também os afazeres, né? Os afazeres. Olha, irmão, eu até tento ler a Bíblia. Mas você não sabe que eu acordo 4 da manhã, vou trabalhar, chego 10 da noite. Sim, e aí? Lembra que eu falei que a sua alma está gritando e precisando de água? Eu estou com sede. Eu estou com sede. Quando nós lemos a palavra de Deus, a alma começa a saltar de alegria dentro de nós. Só quem sente isso é quem bebeu dessa água. O Espírito Santo até diz: você ainda não leu a Bíblia hoje. Você ainda não leu a palavra hoje. Sabe aqueles versículos que o pastor Wes coloca todo dia lá, né? Todo dia para a gente ler. Todo dia, todo dia. Aí quando você chega no fim do dia que vai lá ver, nem todo mundo viu. E é isso, irmão. As pessoas precisam ter um encontro com Jesus no Poço de Jacó. Bom, Jesus resolveu parar nessa noite para resolver coisas que ainda não estão resolvidas. Meus adoradores me adorarão o Pai, né? Em espírito, só em espírito e em verdade. Andai no espírito, diz o apóstolo Paulo, e não cumprireis as concupiscências da. Tem gente que diz assim: não brinca com o diabo, não, né? Isso aqui também, ó, não brinca com isso aqui, não, irmão. Ó. Hoje, nós temos autoridade dada por Deus para a gente falar isso.
Antes nós não tínhamos essa autoridade. Ó, Jesus estava resolvendo também esse problema lá no poço. Não é? Em espírito, vontade de ler, em espírito, vontade de orar. Porque a carne não tem vontade de ler, não tem vontade de orar. A vontade vem dele. A vontade de orar vem dele, a vontade de ler vem dele, a vontade de vir às reuniões vem dele. A vontade de pregar vem dele, mas ele mandou, mas vem dele. Jesus não falou isso a Pilatos? Nenhum poder foi dado para você, que lá não foi mandado. Você está fazendo exatamente o que está programado no céu. Tudo está acontecendo segundo a vontade de meu Pai. Jesus que diz isso aí. Então, meus irmãos, essa é a palavra que eu tenho para falar nessa noite. Não gosto muito de ficar parado, hoje eu fiquei aqui. Os pregadores dizem que a ética não deixa a gente para lá e para cá, né? Mas eu gosto de estar me movimentando, mas hoje eu fiquei aqui. Porque essa palavra não é minha, essa palavra é dele. Ele só disse aqui que ele resolveu parar. E todas as vezes que ele resolve parar, coisas maravilhosas acontecem, irmãos. Coisas são resolvidas, são esclarecidas e reveladas. Esse é o nosso Deus. Eu me lembro que quando eu recebi Jesus na minha casa, na minha vida, na minha casa, na minha família, uma das orações que eu orava, até hoje eu oro, eu digo, Jesus, me muda. Jesus, me muda. Jesus, muda. Porque a mulher só saiu do poço na hora que ela sentiu que ali tinha acabado um ciclo ruim e tinha começado um outro nível de vida melhor. É assim. Pessoas que precisam estar perto de Jesus para ouvir tudo o que ele quer dizer. Para quando ele resolver tudo, aí agora você pode sair daqui. Enquanto você não resolver, você não vai sair. Jesus está dizendo que a sua vida precisa melhorar, precisa deslanchar, precisa melhorar todos os aspectos, todos os aspectos. Problema trazido de lá, de trás, de lá de trás, de lá de trás. Tem coisas que eu aprendi com meu pai que hoje não é mais viável. Não se encaixa no meu padrão hoje. Entendeu? De vida. Não encaixa. Se eu repetir o que eu vi ele fazer lá atrás, não vai dar certo. Deu certo para ele, do jeito dele. Mas só que quando a gente encontra com Jesus mesmo, você sabe qual é o local mais alto do mundo? Quem sabe? Fale mais alto, irmão Dalci. Tá vendo? Tá aqui. Ela veio lá de riba, não veio? Um cântaro. Ela olhou assim. Só que o local mais alto no poço de Jacó não foi Jacó. Ela não exaltou Jacó? Nosso pai Jacó. Ah, nosso pai Jacó. Amém. Jacó fez o papelzinho dele. Já falei aqui. Mas os pés mais altos que ela encontrou ali não foram os pés de Jacó, não. Foi de Jesus.
Bem, meus irmãos? A mensagem de hoje é: Jesus resolveu parar. Quando Jesus resolve parar, é porque ele está manifestando a graça dele e o amor dele. Pela Bíblia a gente sabe que uma hora dessa vai acabar, não vai? Acabar. Noé constrói a arca. Ele construiu? Não construiu? E a graça estava ali também, não estava a graça? Tinha Noé, sua esposa, seus filhos, ou suas filhas, né? Seus filhos e suas noras, não estava? Mas tinha uma pessoa ali que o nome dela também era Graça, estava lá. Que graça era essa? Que graça era essa? Era a graça de Deus que estava ali, ó. Mas teve uma hora que a graça acabou quando fechou-se a porta da arca. Aí Noé fechou por dentro, não foi? Aí o anjo do Senhor fechou como? Por fora. Ele sabia que o coração de Noé era mole. É assim que é o coração do servo de Deus e da serva de Deus, não é mole quando vê uma coisa? Não pode. Então, meus irmãos, Jesus ele resolveu parar. Mas é interessante que quando ele resolve parar, a obra não para. Continua. O louvor pode vir, ó, a obra não para. Tá vendo? O louvor pode vir, pode subir. Glória a Deus. Glória a Jesus. Aí diz aqui que Jesus resolveu parar. Ele podia muito bem nesse dia não estar aqui. Poderia ter ido para outro canto, resolver outras coisas. Mas nesse dia, nessa hora, ele sabia que tinha uma vida que necessitava de restauração. Restauração. Aquele culto no Poço de Jacó, ela nunca tinha participado do culto daquele. Nem Samaria. Nem Samaria teve alguém que teve tanto amor por ela. Ela pensou que o dia ia ser comum. Às vezes a gente pensa que aquele dia vai ser comum, natural, normal, como qualquer um. Mas é assim que Jesus faz. Ele vai no momento que às vezes a gente nem está esperando e resolve o que precisa ser resolvido. E nós precisamos entender que nós temos que estar preparados, que ele pode vir arrebatar a igreja a qualquer hora. Não é assim, irmãos? Jesus opera na hora que ele quer. Nós estamos aqui pedindo, mas na hora que ele quiser, ele se manifesta, ele fala, ele diz, ele resolve, ele alerta, ele incentiva. Aí Jesus pergunta, como é que está a sua vida aí? Você tem muitas dúvidas no coração? Algumas perguntas? Jesus está pronto para resolver todas essas coisas, irmãos. Jesus resolveu parar para nos abençoar nessa noite. E essa água que ele nos deu, ela não para. Essa fonte ela não seca. Seja fazendo o quê? Essa fonte ela não vai secar. Nós não temos o direito de fazê-la secar. Pessoas olham para nós e dizem, eu queria ser igual a você. Como é que eu faço? É simples hoje para nós. Para a mulher naquela época não era tão simples assim. Ela indaga Jesus, faz muitas perguntas. De todas tem resposta. Aí você diz, a água que Jesus me deu está jorrando para você também, saciar a sede da sua alma, da sua vida. Jesus quer transformar.
água purificada, limpa, transparente. Jesus é transparente. Jesus faz, Jesus fala. E agora, depois de tudo isso, ela se torna evangelista lá dentro da cidade de Samaria. É assim que ele faz, irmãos. É assim que ele diz, profeta, né? Diz que eu preciso de um homem para estar onde? Na brecha. Jesus só precisa de um homem para fazer a diferença, irmãos, no mundo inteiro. Só precisa de um. E agora Jesus está usando uma senhora que antes não tinha valor nenhum, que agora tudo que ela tem agora, ela vai dizer: perdão, salvação, purificação, trauma zero, não tem mais acusação. E é isso, irmãos, que Jesus faz quando ele resolve parar. Jesus quer unir o útil ao agradável. Jesus quer resolver coisas de longas datas, como fez com os samaritanos. Coisa que um dia o inimigo veio e tocou terror, transformou em coisas ruins. Para os judeus ela era impura. Mas agora, quando encontra com Jesus, tudo isso aí, ó, aquele espírito imundo que estava na vida dela, saiu. Disse: eu preciso conhecer esse homem que falou contigo. Eu preciso conhecer esse homem que te valorizou muito nesse encontro lá. Eu preciso conhecer esse homem que te ofereceu essa água. Nós precisamos conhecer esse homem que transforma culturas, que fala qual é o verdadeiro sentido à vida. Então é isso, irmãos. Nós, como igreja do Senhor Jesus, não estamos aqui para conferir a ninguém acusações, não é? Mas sabendo que um dia, pela graça, Ele nos alcançou e nos transformou. E hoje nós anunciamos o Evangelho. Esse Evangelho transformador, poderoso, do Deus tão soberano. E hoje, o lugar mais alto para nós é aos pés do Senhor Jesus, como ela encontrou no poço de Jacó. Que Deus abençoe, irmãos. Preste atenção na hora que Jesus resolve parar. Aonde a pessoa estiver, Jesus resolve parar. Não fica do mesmo jeito. Precisa mudar, irmão. É necessário que haja mudança. À medida que eu coopero com Ele, precisamos também cooperar com Ele, sabia disso? À medida que eu coopero com Ele, Ele faz tudo muito mais além do que nós pensamos ou imaginamos. Esse é o nosso Jesus. Culturas, barreiras, Jesus quer resolver nessa noite, irmãos. Pensamentos, ações que vêm atrapalhando o bom relacionamento. Pensamentos e ações que vêm atrapalhando comunhão. Jesus parou nessa noite para dizer: ó, entrega aí, vamos conversar. Eu quero resolver isso aí. O Salmo 133. Quão bom. E o que mais que diz lá? E suave o quê? É que os irmãos o quê? Exatamente. Não é, irmãos? Então que os irmãos tenham uma noite abençoada.
mais do que já são. Porque Jesus resolveu nessa noite, irmãos, resolver coisas, resolver problemas, diferenças, argumentos que não levam a nada. Não é assim, Fernando? A gente estava falando outro dia na aula, né? Discipulado. Quando o amor de Deus é implantado em nossa vida, no crente, irmãos, o nosso caráter vai mudando, vai melhorando, igual a chegar o de Jesus. Não é? O amor, irmãos, ele vê erro, mas ele não aponta, mas ele não passa a mãozinha por cima. Ele resolve de uma forma que não venha causar prejuízo na salvação de ninguém. Aí Paulo escrevendo nos 1 Coríntios 3, o amor, né? Tudo sofre, tudo suporta, tudo crê. Mas só que esse amor, ele não compactua com coisas erradas. E esse tudo que a gente quer que Jesus resolva nessa noite, Jesus resolveu para ouvir o seu coração e você falar nessa noite o que é que você quer que ele resolva. Vamos ficar de pé, irmãos. Nós cremos que Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O conflito que está no coração das pessoas é porque elas estão sedentas de Deus. O vazio que está no coração dessas pessoas, irmão, só Deus que pode preencher. Nós sabemos disso. Você vai colocar a mão no seu coração, nós vamos orar. Em nome de Jesus, estamos acabando. Nesse momento que a sua mão seja direcionada pelo Espírito Santo, é como se essa mão tivesse no coração da pessoa que você quer nessa noite. Que você peça nessa noite que Jesus fale ao coração dela onde ela está. Irmãos, estão entendendo? O que você quer que Jesus resolva nessa noite para você? Eu aqui também estou pensando. Há coisas que você já falou, coisas que você já disse, há coisas que você já quis resolver e até agora não conseguiu. Porque há coisas que só quem resolve é Jesus, esse do Poço de Jacó. O que nos cabe, irmãos, é orar, confiar e cooperar com o Espírito Santo. As pessoas precisam entender que Jesus, irmãos, ele resolve sim. Ele resolve. Senhor nosso Deus, Senhor Jesus, nós lemos em João capítulo 4 hoje uma parte significativa, Senhor, da tua palavra, do teu servo João. E ali, Senhor, foi indagado que o Senhor batizava mais discípulos do que João. E com certeza essa notícia não chegou, Senhor Deus, na íntegra, no ouvido daquelas pessoas. Mas uma coisa, Senhor, toda aquela redondeza viu e ouviu o que acontece quando o Senhor resolve parar num ambiente. E nós cremos nesse momento, Senhor, da forma que essas mãos, que a minha mão está, Senhor Deus, direcionada a um simbolismo. Sabemos que não é esse coração biológico,
mas é o íntimo de nossa alma, do nosso intelecto, de nossa vida espiritual, aonde o Senhor começou a agir, aonde o Senhor começou a grande obra de transformação, de libertação. Mas agora, Senhor, que essa mão também seja um símbolo dessa pessoa, Senhor, que o Senhor agora vá lá, que o Senhor liberte, que o Senhor purifique. Que teu Espírito Santo nessa noite, Senhor, pela graça do Senhor, fale profundamente ao íntimo dessa pessoa. Senhor, visita agora as famílias, agora, Senhor, dessa igreja. Visita a minha família, Senhor, aqueles que estão afastados. Senhor, aquele, Senhor, que ainda não te recebeu como Salvador em suas vidas, em suas casas, em suas famílias. Senhor, são muitos conflitos que o inimigo colocou, Senhor, nesses corações, nessas vidas. São muitos conflitos, Senhor. Mas resolve nessa noite, nós te pedimos, nós cremos na operação, Senhor, na tua ação. Como o Senhor resolveu conflitos no poço de Jacó, conflitos, Senhor Deus, amoroso, Senhor, quem sabe ela nunca conseguiu, Senhor, casar. Conflito, Senhor Deus, cultural, religioso. Problemas, Senhor Deus, de rinchas. O Senhor resolveu parar. Nós sabemos que quando o Senhor resolve parar, a vida muda, Senhor. As pessoas voltam para o teu propósito. E agora, especialmente, eu oro pelas nossas famílias agora, Senhor. Aonde tem, Senhor Deus, alguma coisa ainda pendente, Senhor. Aonde tem agora algo, Senhor, se tem alguém, Senhor Deus, aprisionado, envia agora uma palavra poderosa e quebra essa corrente agora em nome de Jesus. Porque para isso está escrito na tua palavra, Senhor Deus, na carta de 1 João, para isso o Senhor veio, o Senhor se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Senhor, nesse momento, Senhor Deus, qualquer coração que se encontre pesado, seja qual for, Senhor Deus, o problema, o peso, envia agora a tua palavra veloz e transforma essa vida, em nome de Jesus. O Senhor trouxe harmonia a essa mulher, traz harmonia também agora, em nome de Jesus. Harmonia, Senhor, nossas famílias. Só o Senhor que pode fazer, e do jeito que o Senhor faz é melhor. Do jeito que o Senhor fala é melhor. Do jeito que o Senhor entra é melhor. Do jeito que o Senhor permanece é melhor. Do jeito que o Senhor aconselha é melhor. Tudo que o Senhor faz é bom. Senhor, se tem algum parente aqui, se tem algum problema, Senhor, de desunião nessa noite, que esse elo da desunião seja quebrado. Em nome de Jesus. Senhor, vem agora com ação poderosa, Senhor. Nós sabemos que teu Espírito Santo é quem convence. Foi ele que falou ali, Senhor, no poço. Convence, Senhor, do erro, do pecado, da justiça e do juízo. Seja qual for, Senhor, a ação maligna, diabólica, nojenta do inferno, que está tentando causar tumulto, Senhor Deus, em algum integrante, que nesse momento, Senhor, vai lá, Senhor Deus, e desfaz agora toda a astúcia do maligno, agora em nome de Jesus, desfaz agora, Senhor. Nós estamos aqui reunidos, Senhor, como igreja, liberta, purificada, santificada, Senhor, que o Senhor tem derramado o teu Espírito, o Senhor tem batizado, o Senhor tem renovado, o Senhor nos deu autoridade, Senhor, nesse momento nós estamos aqui, mas o Senhor não está, o Senhor está em todo lugar, Senhor, nós adoramos o Senhor em todos os lugares. Vai agora, Senhor, liberta esse miserável, liberta esse cego, esse pobre,
Liberta agora, Senhor, essa causa, em nome de Jesus. Seja o que for, Senhor, aquilo que está além de nossas possibilidades, mas nunca esteve além das possibilidades do Senhor. Que a Tua palavra diz, Senhor, nada é impossível para o Senhor realizar. Traz, Senhor, a alegria da criança ao velho nessa igreja, Senhor. Senhor, que todos os propósitos sejam realizados aqui em nome de Jesus.